Capítulo 15. Não era Sr. Collins um homem sensato, e a deficiência de sua natureza pouco ajuda a receber de educação ou da sociedade, tendo passado a maior parte da vida sob a orientação de um pai analfabeto e avaro, e, embora pertencesse a uma das universidades, limitara-se a conquistar os créditos necessários sem adquirir ali nenhum reconhecimento útil. A submissão em que o pai o criara dara-lhe inicialmente modos muito humildes. Estes, porém, agora eram contrabalançados pela vaidade de uma inteligência medíocre, que vive retirada, e pelos sentimentos decorrentes de uma precoce e inesperada prosperidade. Um acaso feliz o recomendara à Lady Catherine de Bourgh, quando o benefício eclesiástico de Hunsford estava vago, e o respeito que ele sentiu por sua altíssima condição social e a sua veneração por ela como sua protetora, unindo-se a uma boa opinião de si mesmo, de sua autoridade eclesiástica, de seus direitos como reitor, fizeram dele, a um só tempo, uma mistura de orgulho e obsequiosidade, de empáfia e humildade. Tendo agora uma boa casa e excelente renda, pretendia casar-se, e ao buscar reconciliar-se com a sua família de Longbourn, tinha em mira uma esposa, pois pretendia escolher uma das filhas, se as achasse tão belas e simpáticas como ouvira dizer. Tal era o plano de compensação, de expatriação. Por herdar a propriedade do pai delas, e julgou que se tratasse de um projeto excelente, muito legítimo e prático, além de generosíssimo e desinteressadíssimo de sua parte. Sr. Collins não mudou de planos ao vê-las. O lindo rostinho da senhorita Bennet confirmou suas ideias e determinou todas as mais estritas noções sobre o que era devido à primogenitura. E na primeira tarde ela foi a escolhida. Na manhã seguinte, porém, houve uma alteração, pois em 15 minutos de tete-a-tete com a senhora Bennet, antes do jejum, tendo-se iniciado uma conversa sobre a casa paroquial, que o levou naturalmente a admitir que suas esperanças de encontrar uma dona de casa para ele em Longbourn, ela, entre sorrisos afáveis e em meio ao encorajamento geral, alertou-o contra a mesma Jane, que fora o objetivo de sua escolha. Do que se referia às filhas mais moças, ela não podia dizer com certeza. Não podia afirmar positivamente, mas não sabia de nenhum compromisso anterior. Quanto à sua filha mais velha, a senhora Bennet tinha de mencionar. Tinha o dever de informar que provavelmente ela se tornaria noiva muito em breve. Ao Sr. Collins bastou passar de Jane para Elizabeth, o que foi feito rapidamente. Quando a Sra. Bennet atiçava o fogo, Elizabeth, que vinha imediatamente depois de Jane quanto ao nascimento e à beleza, sucedeu a ela naturalmente. Sra. Bennet logo compreendeu a insinuação e se convenceu de que em breve poderia ter 2 filhas casadas, e o homem de quem nem podia ouvir falar um dia antes gozava agora de alto prestígio junto a ela. A intenção de Lydia de ir a Meryton não caiu no esquecimento. Todas as irmãs, salvo Mary, concordaram em ir com ela, e Sr. Collins deveria acompanhá-las, a pedido do Sr. Bennet, que estava ansioso para se livrar dele e ter a biblioteca só para si, pois Sr. Collins o seguira até lá depois do café e ali permanecia, aparentemente entretido com um dos maiores infólios da coleção, mas na verdade falando ao Sr. Bennet quase sem cessar, da casa e dos jardins de Hunsford. Tudo isso irritava Sr. Bennet ao mais alto ponto. Na biblioteca, ele sempre encontrava lazer e tranquilidade, e embora preparado, como disse a Elizabeth, para tropar com a loucura e a presunção em qualquer outro aposento da casa, lá ele costumava achar-se livre delas. Sua boa educação, portanto, apressou-se em convidar Sr. Collins a unir-se às filhas daquele passeio. E Sr. Collins, tendo, na verdade, muito mais de andarilho do que de leitor, sentiu-se contentíssimo em fechar aquele pesado volume e partir. Passou-se o tempo em pomposas trivialidades da parte dele em
educados assentimentos da parte das primas, até chegarem em Meryton. A partir daí, ele não mais obteria a atenção das mais moças. Os olhos delas imediatamente passaram a varrer as ruas em busca de oficiais, e nada os poderia desviar, a não ser algum chapéu lindíssimo ou alguma musselina nova na vitrine de uma loja. Mas a atenção de todas as moças logo foi capturada por um jovem que nunca havia visto, de porte sumamente nobre, a caminhar com outro oficial do outro lado da rua. O oficial era o próprio Sr. Denny, acerca de cujo retorno de Londres Lídia procurara informar-se, e ele fez uma reverência enquanto elas passavam. Todos ficaram impressionados com a figura do forasteiro, imaginando quem poderia ser, e Kitty e Lídia, decididas a descobrir sua identidade deles, atravessaram a rua sob o pretexto de buscarem algo em uma loja. E, para a felicidade delas, assim que subiram a calçada, os dois cavalheiros, voltando-se, haviam chegado ao mesmo ponto. Sr. Denny dirigiu-se a elas imediatamente e pediu permissão para lhes apresentar o amigo, Sr. Wickham, que retornara de Londres com ele na véspera, e acerca do qual tinha a alegria de poder dizer que aceitara um posto no regimento. Aquilo era perfeito, pois o jovem só precisava do uniforme para completar o seu encanto. Sua aparência era toda a seu favor. Era um homem de grande beleza, traços finos, com porte e trato muito agradável. A apresentação foi seguida da parte dele, por uma alegre disposição para a conversa. Disposição esta, ao mesmo tempo, perfeitamente correta e natural. E o grupo inteiro ainda estava de pé conversando quando o som dos cavalos lhe chamou a atenção, e puderam ver Darcy e Bingle, que desciam a rua a cavalo. Ao distinguirem as moças do grupo, os dois cavalheiros logo vieram até elas e deram início às cortesias de sempre. Bingle era quem mais falava, e senhorita Bennet de quem mais se falava. Disse ele que estava a caminho de Longbourn justamente para ter notícias dela. Sr. Darcy corroborou, curvando-se essas palavras, e esta começando a se decidir a não voltar os olhos para Elizabeth, quando eles foram subitamente detidos pela vista do forasteiro. Tendo Elizabeth observado a expressão de ambos, que se entreolhavam, ficou muito encantada com o efeito do encontro. Ambos mudaram de cor, um ficou vermelho e o outro branco. Sr. Wickham, depois de alguns instantes, tocou o chapéu, uma saudação que Darcy mal se dignou a retribuir. Qual seria o sentido de tudo aquilo? Era impossível imaginar. Era impossível não morrer de vontade de saber. Um minuto depois, Sr. Bingle, sem, porém, parecer ter notado o que se passara, despediu-se e seguiu o caminho com um amigo. Sr. Denny e Sr. Wickham caminharam com as jovens senhoritas até a parte da casa de Sr. Phillips, e então fizeram as suas reverências de despedida, apesar dos insistentes convites da senhorita Lídia para que entrassem, e ainda que a Sra. Phillips aparecesse à janela para reforçar enfaticamente os convites. Sra. Phillips sempre se sentia feliz em ver as sobrinhas, e as duas mais velhas, em razão da recente ausência, foram especialmente bem recebidas. Ela exprimia com vivacidade sua surpresa pela súbita volta delas para casa, sobre a qual, como não foram levadas por sua própria carruagem, nada saberia se não encontrasse o criado de Sr. Jones na rua, o qual lhe disse que não devia mais mandar remédios para Netherfield, pois as senhoritas Bennet já haviam partido. Foi então que suas gentis atenções se voltaram para Sr. Collins, apresentado por Jane. Ela o recebeu com grande cortesia, o que lhe retribuiu com outra ainda maior. Sr. Collins desculpou-se pela intromissão, pois não tinha nenhum conhecimento prévio dela, mas que não podia deixar de gabar-se de poder justificá-la pelo parentesco com as jovens que o apresentaram. Sra. Phillips assustou-se com tal excesso de boa educação, mas seu espanto diante de um estranho logo chegou ao fim, com exclamações e perguntas a respeito do outro.
sobre o qual, porém, só podia contar às sobrinhas o que já sabiam, que Sr. Denny o trouxera de Londres e que ele ocuparia o posto de tenente no condado. Vinha observando-o havia uma hora, disse ela, enquanto ele caminhava para cima e para baixo pela rua. E, se Sr. Wickham aparecesse naquele momento, Kit e Lydia certamente teriam prosseguido naquela ocupação. Mas, infelizmente, ninguém passou diante das janelas, a não ser alguns oficiais que, em comparação com o forasteiro, tornaram-se sujeitos estúpidos e desagradáveis. Alguns deles deviam jantar com os Phillips no dia seguinte, e a tia delas lhes prometeu fazer que o marido visitasse Sr. Wickham e também o convidasse, se a família de Longbourn viesse à noite. Aquilo ficou combinado e Sra. Phillips afirmou que elas teriam um agradável e animado jogo de bingo e uma ceia quente em seguida. A perspectiva de tais delícias era muito sedutora, e elas partiram todas muito entusiasmadas. Sr. Collins repetiu suas desculpas ao deixar a sala e recebeu uma incansável delicadeza todas as garantias de que eram perfeitamente desnecessárias. Enquanto voltavam para casa, Elizabeth contou a Jane o que vira acontecer entre os dois cavalheiros, mas embora Jane tivesse defendido cada um deles ou ambos, se parecessem ter cometido algo errado, ela tampouco sabia como explicar à irmã tal comportamento. Ao voltar, Sr. Collins alegrava Sra. Bennet, ao exprimir sua admiração pelos modos e pela polidez da Sra. Phillips. Afirmou com um excesso de Lady Catherine e da filha. Jamais vira mulher mais elegante, pois não só recebera com a maior cortesia, mas também o incluíra expressamente no convite para o próximo sarau, embora fosse um completo desconhecido para ela. Algo especulou ele, que podia ser atribuído ao parentesco dele com elas, mas mesmo assim nunca se deparara com tantas atenções em toda a sua vida.